Eu sou o Fernando Mon, da equipe de engenharia de soluções da Cisco, e esse é o Demo Friday, o nosso projeto semanal. Hoje, usando o modo Database Visibility do Splunk App Dynamics, eu vou demonstrar uma abordagem avançada de observabilidade em banco de dados, mostrando como isso pode impactar o negócio e manter a aplicação no ar. Diferente da forma tradicional, que monitora instruções SQL pelas aplicações que são monitoradas pelo agente de APM, essa forma que eu vou demonstrar agora analisa o banco de dados de forma profunda e independente de agentes na aplicação. Vamos lá? Essa interface que nós estamos demonstrando aqui agora é uma aplicação sendo monitorada. Esse desenho que vocês estão vendo, para quem não está familiarizado, é o Flow Map, que é um desenho da arquitetura de execução da aplicação. Quais componentes que existem na aplicação, quem conversa com quem, tempo de resposta e assim por diante. Mas o nosso foco é esse aqui. Ó. Observem que em algum momento existem dois bancos de dados que são feitos queries deles. Um banco de dados Oracle e um banco de dados MySQL. Claro que dependendo da transação que está sendo executada. Então, por padrão, todas as queries executadas, seja set, select, delete, Stored Procedure, seja qualquer coisa executada no banco de dados pela aplicação, o agente de APM monitora e compreende 100%. Então, quando eu dou um double clique, por exemplo, nesse banco de dados do Oracle, eu estou vendo aqui um flow map reduzido, demonstrando apenas quem conecta no banco de dados. Desculpe, eu falei Oracle, mas aqui foi no MySQL. E aqui eu tenho a relação de queries que são executadas e consideradas queries lentas. Então, com essa visão do agente monitorando uma aplicação, nós podemos compreender 100% das execuções no banco de dados. Mas aí tem um porém, é onde eu quero demonstrar para vocês. E aquela query que é executada no banco de dados sem ser por uma aplicação? Uma pessoa ele entrou no linha de comando, executou uma query e fez um lock no banco. Como que a gente descobre isso? E se tem um problema no banco de dados que é relativo à performance de disco? O disco está ruim e a query traz muitos dados e aquilo atrapalha na execução da performance da query. Como que a gente descobre isso? Consumo de CPU, conexões ilimitadas. Existe uma série de fatores do banco de dados que estão lá no banco de dados. Se a gente não for até lá compreendê-los, a nossa visão vai ficar sempre em tempo de execução de query, que é o padrão que nós fazemos, que é o padrão que geral que toda PM faz, tá? Então, eu vou voltar aqui no Oracle, eu vou começar a apresentação sobre ele. Então, eu tenho aqui o Oracle, eu faço um clique em cima, e já me faz um bom resumo aqui de informações, ó, tempo médio de execuções de query, quantas queries por minuto, quantas queries no total, total de execuções de queries, é um pouquinho diferente de chamadas, porque aqui eu estou olhando banco de dados. O que eu quero dizer com isso? A aplicação executou 5.414 chamadas no banco, mas no banco houve 23 mil, ou seja, existem várias execuções do banco que não são da nossa aplicação. Consumo de CPU, tempo de execução de queries no banco, e eu tenho um botãozinho aqui chamado um link View in Database. Quando eu faço o clique nesse link, observem que o meu menu aqui na lateral mudou um pouquinho. Eu mudei de contexto. Eu mudei o contexto do monitoramento, mas na mesma correlação do que eu já estava fazendo. Então, eu fui para um banco de dados do Oracle. Eu tenho aqui informações muito específicas do banco de dados, tempo de execução, na linha do tempo, vou aumentar aqui para 4 horas. Eu estou vendo as 4 horas no passado. Então, eu percebo facilmente que a soma dos tempos de execuções das queries, quantidade de query executada, consumo máximo de CPU, visão banco de dados. Não estou mais com visão individual de queries. Quais são os query weight states? São informações muito importantes que os DBAs utilizam para identificar pontos de gargalo no banco de dados. Média de conexões, independente se veio da aplicação monitorada ou outra. Consumo de CPU, de memória, leitura escrita de disco, I/O de rede. Tudo isso aqui pode influenciar uma performance de uma query. Na minha experiência, eu já vi exatamente essa métrica aqui, leitura de disco. O disco estava com problema, estava muito lento e afetava a performance da query. Tá? Aqui em cima, quando nós clicamos no item do banco de dados, observe que nós temos muitos subitens. Realmente, isso aqui são informações
valiosas para identificar problemas lá no banco de dados. Vamos navegar em alguns. Atividades. O que significa essa parte? Essa atividade vai trazer aqui em detalhe os wait states. Então, quais são os wait states ocorrendo nos últimos 4 horas, uma pequena descrição e o tempo que ele demorou para mim no total de 4 horas. E na linha do tempo também, os picos. Top Activity. O que eu tenho aqui? Quais são as atividades que consomem mais tempo de execução de banco de dados? Então, eu tenho aqui uma query, por exemplo, a gente percebe que ela consome bastante tempo no banco de dados. Se eu der um double clique nessa query, o que ele vai fazer? Eu vou trazer a vida dessa query. Então eu consigo ver aqui os momentos que ela foi executada, o tempo que ela demorou de execução, a quantidade de vezes de execução dela e o tempo de CPU que ela consumiu no servidor, mais o wait states dela. Qual foi o consumo de buffer de disco dessa query? Está aqui como foi a parte de leitura de disco. Existe alguma aplicação com o agente do APM que está executando essa query? Sim, existe. A aplicação chama e-commerce, a camada chama logística e o Node é o Node 2. Pode ser que seja uma aplicação em cluster e tem mais de um nó executando a mesma query. Qual a transação de negócio? Confirma a ordem. Algumas queries parecidas. Clientes, sessões, esquema, programa, você está executando em container. Então tem uma grande variedade de informações e detalhes para essa query. E aqui é a query em geral, no final, como é que ela funciona. Tá? Eu vou voltar aqui no Activity, vou voltar aqui no Top Activity e continuar aqui mostrando mais algumas informações. Tem outra informação muito interessante que é a comparação de tempo. Então eu vou falar assim para ele: compara para mim, pega as últimas 4 horas do meu banco e compara com as últimas 4 horas anteriores. Como esse aqui é um ambiente de demonstração, os valores são iguais, que eu tenho um robô fazendo execuções exatamente da mesma forma. Por isso que os números são iguais, tá? Mas eu poderia ter números diferentes e compreender que tem algum consumo diferente mudando baseado na comparação de tempo. Uma outra informação também bem interessante é sobre disco. Como eu já falei mais de uma vez, o disco é sempre um ponto importante a ser olhado, principalmente em banco de dados, que trazem muitos registros, que são queries pesadas e que trazem uma quantidade excessiva de dados. Tá? Tem informações detalhadas sobre isso. Tem um outro aqui que eu gosto muito também, que é o Top Query, e aqui a gente pode brincar um pouco mais. O que eu estou fazendo? Eu quero ver a quantidade de execuções de queries. Quantas queries são executadas de qualquer tipo de comando. Então eu poderia também, por exemplo, eu quero ver quais são as maiores execuções apenas de select. E aqui eu tenho todos os selects que são executados. Aí eu quero ver aquela que consome mais CPU, de todos os tipos. Então aqui eu consigo fazer uma análise, consigo ser preditivo no que está acontecendo no banco antes que aconteça alguma coisa realmente séria. Ou então, vamos supor que nossa aplicação está perfeita, não tem nenhum problema, e eu quero fazer melhorias. Aqui é um bom ponto de poder identificar onde pode ser feito qualquer tipo de melhoria na configuração do banco e nas queries. Esse banco de dados que nós escolhemos, posso verificar se existe alguma transação de negócio monitorada pela APM. Nós já sabemos que sim. Mas olha que interessante. Aquela aplicação é uma aplicação de e-commerce. Nós vimos 2 bancos de dados lá. O Edge e-commerce e o confirmar a ordem. Desculpa, gente, uma aplicação com 2 bancos de dados, o MySQL e o Oracle. Nós estamos vendo aqui o Oracle e vemos que apenas uma transação vem no Oracle, que é confirmar a ordem. Provavelmente todas as outras transações vão no banco de dados MySQL. A gente vai validar daqui a pouquinho. Pessoal, então eu vou só fazer uma validação com vocês de uma funcionalidade aqui na query. Eu vou selecionar a primeira query que apareceu aqui, tá? Que normalmente é que tem um peso maior no banco de dados. Observem que aqui eu tenho a vida da query, foi o que nós já identificamos alguns minutos atrás, e eu tenho também plano de execução. O que significa isso? Eu vou mandar executar e eu vou verificar se existe algum índice, algum full scan table, alguma coisa nessa query que pode ser melhorada. Aí é claro que aqui nessa situação é o DBA que vai analisar o resultado e identificar se precisa ser criado algum índice. Então, essa funcionalidade também é possível fazer. Ok? Além disso, eu tenho procedures, creates, sessões bloqueadas, que é uma situação extremamente importante.
para identificar se tem alguma coisa ou alguém travando o seu banco de dados, sua query deixando ficar mais lento, e as transações de negócio que acessam aqui. Eu vou voltar na aplicação, tá? Eu vou voltar na aplicação para a gente ver o outro banco de dados. Então, deixa eu. Vamos fazer da forma linkada? Eu vou vir aqui em atividades de Business Transactions, vou dar 2 cliques. Ele automaticamente mudou o contexto para mim. Eu voltei para a aplicação, porque agora eu estou vendo aquela transação que vai no banco de dados. Vamos procurar o banco de dados MySQL. Eu vou vir no MySQL, está aqui. Eu vou fazer o mesmo caminho. Vou dar um clique no banco de dados e pedir para ver seus dados de infraestrutura. Então aqui eu tenho os dados do banco de dados, do MySQL. Por curiosidade, vamos ver as transações de negócio? São várias. Então, o que eu consegui identificar de forma bem simples e bem rápida? Nós temos uma aplicação que acessa 2 bancos de dados. Eu consegui analisar as queries de um banco de dados para uma transação específica e as demais queries de outras transações aqui também. Essa situação nos ajuda a identificar se tem um problema no banco de dados que não seja focado apenas na execução da query pela aplicação. Tem uma outra funcionalidade nele que eu vou mostrar rapidamente para vocês, que é o Custom Metrics. O que significa isso aqui? Nós podemos criar queries e transformar essas queries em métricas. Então eu tenho aqui uma query, que foi feita uma query que traz o número de invoices sendo realizado pela nossa aplicação e gerar uma métrica. Se eu tenho métrica, eu tenho alarme, eu tenho meio de base dinâmica, eu consigo fazer uma análise sobre a minha quantidade de invoices na linha do tempo. Se esse valor abaixar muito, eu posso abrir um chamado, posso mandar um e-mail e assim por diante, tá? Então essa aqui foi a demonstração de hoje, que para demonstrar um pouco como sair da forma tradicional do monitoramento de banco de dados. Então, muito obrigado a todos vocês por acompanharem mais um Demo Friday. Eu sou o Fernando Dumont e hoje nós vamos ficar com essa demonstração avançada do banco de dados. Espero que esse caso de uso tenha sido útil. Até a próxima.